como eu estava falando, né? O Caio Márcio já é um conhecido de alguns anos. Ótimo, era o fone de ouvido, eu dei uma melhorada aqui. Obrigado aí, galera, pela ajuda, né? Pra gente poder ter uma live mais tranquila. Se acontecer algum problema de barulho e ruído, vocês dão um toque aí que eu tento melhorar aqui, tá certo? Como eu disse, na verdade, eu conheço o Caio Márcio já há alguns anos. E por intermédio de indicações, né, na época, início da nossa associação, a BKS, então eu tive o prazer de conhecê-lo. Ó, o Caio Márcio acabou de entrar, deixa eu enviar o convite a ele aqui. E aí a gente vai começar aí o nosso bate-papo, tá? Ok, já. Opa! Boa noite, Boa Sensei! noite, tudo jóia? Eu sou, eu Tudo sou, jóia. eu sou um pré-histórico, né? De forma alguma, Sensei. A gente sabe que às vezes a gente só não tem o hábito de fazer isso com muita frequência. Não Mas tem não tem não. problema nenhum não, tá? Super tranquilo. Então, primeiramente, eu queria agradecer aí. Eu espero que todas as pessoas que eu convidei para estar presente aqui hoje, para prestigiar aí esse bate-papo nosso, elas estejam presentes. E eu acho que você vai identificar alguns que fazem parte aí da sua história também. Então, Sensei, é com enorme prazer, né, que eu recebo você aqui. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Eu sei que você tem inúmeros compromissos, né, e tudo, mas se dispôs a bater esse papo com a gente. É um bate-papo Prazer. informal, né? E a gente quer conhecer mais do Caio Márcio. Eu sei que tem diversas outras visões, né? Eu tive o prazer de ver várias delas e hoje eu começo justamente com isso. Não sei se eu te mandei alguma ideia do que a gente ia conversar, mas a gente vai desenvolver esse bate-papo e nós temos aí diversas pessoas ansiosas em conhecê-lo. Primeira coisa que eu gostaria, se você começar, e é sempre por onde eu começo, eu gostaria que o senhor dissesse para a gente quem é o Caio Márcio, quem é a pessoa do Caio Márcio, né? E aí, quando desenrolar da conversa, a gente vai mostrando para o pessoal quem é o técnico, o amigo, o professor e etc. Então, quem é o Caio Márcio hoje? Bom, eu, desde de menino, o meu sonho sempre foi ser karateca, competidor, né? Amava lutar. E esse caminho nas artes marciais, com o karatê, ele foi o meu modelo, foi o meu indicador, foi um instrumento que eu tive na vida, que me trouxe até aqui e ser quem eu sou. E lógico que isso é um resultado de inúmeras experiências, de acertos e de equívocos, mas na verdade o que a gente está sempre buscando hoje é ser melhor, né? Tomar consciência de todas as dificuldades e procurar ser melhor. E o karatê é um instrumento fantástico para isso, né? Para que a gente Concordo. faça sempre uma revisão, a gente faça inversão de valores, principalmente as competições, né? O atleta ele lida no limite, né? E no limite Sim, as máscaras caem, né? Não tem como você projetar uma imagem que você não aguente sustentar, porque você vai no seu correto. limite, você vai representar um país, está numa final da equipe, a última luta na sua mão. Quer dizer, todas as máscaras caem, ou você é ou você não é. E nesse momento a gente se Correto. conhece, e nesse momento a gente se conhece muito, porque daí a gente vê o nível de medo, o nível de segurança, o nível de confiança, como sozinho a gente não consegue enfrentar essas situações, nós precisamos de apoio, precisamos do técnico, do companheiro. Então, o Caio hoje, ele faz uma revisão disso tudo que passou na vida dele, principalmente dentro do karatê, como atleta, como técnico, né? Para que ele Sim. seja melhor como pessoa. Sim, eu acompanhei em grande parte, né, aí, mais pela parte virtual, eu tive o prazer de conhecê-lo e foi assim interessante porque a ideia no momento não era ir lá conhecê-lo, né, mas atrás de um negócio que eu precisava para trazer para a BKS e fui recebido com muito carinho, com amizade constante sua e das pessoas e isso aproximou bastante, né, me causou uma admiração tremenda pelo tratamento, né? Indiferente de qualquer outra coisa, tratamento seu, tratamento da Rayane, que está aí agora, já entrou, o Danilo, muitas vezes a gente já teve esses contatos, né?
e foi impressionante. Então, a partir dali, eu venho acompanhando, né, os trabalhos, a carreira, as pessoas que estão contigo. E eu queria que você me contasse, para a gente continuar, dando início até a gente chegar nos pontos mais importantes dessa live, para mostrar a grandiosidade do trabalho que você faz e fez com essas pessoas. Me fala sobre a sua formação acadêmica e a sua formação no Karatê. Paulo, a minha formação acadêmica não tem nada a ver com o que eu desenvolvo. Eu, na verdade, eu sou da área de saúde e eu formei na faculdade, no curso de enfermagem, mas é porque eu tinha um objetivo mais social. Uhum. Mas essa formação eu não segui profissionalmente. Profissionalmente, eu passei por vários lugares, lógico, mas sempre mantive o karatê, né? O karatê, eu já tenho 41 anos que eu dou aula como professor, né? Eu desde de jovem, eu já lidava com jovem, né? Então, eu passei a minha vida toda, mesmo alguns períodos trabalhando em outras áreas, mas nunca desligado, sempre como técnico, como professor ou como atleta, e eu sempre ligado. Isso já se vão 41 anos como professor, né? Nossa, essa realmente é uma trajetória gigantesca, né? Porque a gente inicia sendo professor de amigos, de repente professor de academia, e se torna técnico e se torna tão grande quanto os feitos que a gente já fez, né? Eu sei também que você... Como é que foi para você, apesar de que você já disse que gostava de karatê e tudo, mas como é que foi o pontapé inicial aí do Caio Márcio entrando em uma academia? Então, Paulo, na minha época não existia academia na minha cidade e nem na região, né? Não existia, e a gente amava a luta, queria lutar, e não tinha como. Então a gente ia na banca, comprava os livros, né, do Oswaldo Duca, do Benedito Mão de Ferro. Depois eu tive o prazer de competir com o Benedito no Campeonato da SKI no Pan-Americano no México. Eu fui técnico atleta com o filho dele que estava na minha equipe. Mas então a gente folheava os livros ali e ficava aprendendo, porque não tinha academia. Esse foi o meu início. Pendurava lá um saco de areia, para machucar o pé e virava aquilo um concreto, e ficava ali treinando, sem saber exatamente até o que estava fazendo, né? Não tinha kimono, não tinha nada, era tudo muito simples, muito sem recurso. E daí levava os amigos lá e lutava com eles lá. A academia era o quintal lá de casa, mas a luta a gente não tinha noção que tinha ponto, que tinha isso, que a gente via aquelas coisas no filme, lia ali nos livros e saía um batendo o outro, né? De vez em quando chegava uma mãe lá, brigando com a gente, chamando minha mãe para ver, olha meu filho aqui, o que o seu filho fez com o meu. Porque a gente não tinha. Então, Isso foi em qual cidade? São Lourenço, no sul de Minas. São Lourenço, as pessoas achavam até que a gente era louco, Paulo, porque a gente ficava chutando, treinando, negócio todo. Eu falei, o que é isso? Você vai viver disso? E às vezes eu encontro alguns amigos da época, de 40 anos atrás, tudo, e fala, Caio, você conseguiu, que coisa, a gente achava que aquilo tudo era uma besteira, uma loucura, né? Foi assim mesmo. Esse início é bem tranquilo, né? A gente sabe que vai muito da vontade e do coração da gente. Tanto é que virou realmente a sua paixão e está contigo até hoje. Talvez tivesse sido jogando bola, não tivesse uma carreira tão promissora, um amor pelo que você faz tão grande, né? Aí ia deixar como é que foi o seu primeiro... Me conta aí, como é que foi o seu primeiro torneio, Sensei? Como é que você se sentiu no seu primeiro torneio? Então, aí depois de muito tempo, aí surgiu um professor na cidade, do estilo Badoriu, né, o Everal, e eu fiz uma amizade imensa com ele, foi um grande mestre. Ele não só me ensinou karatê, mas assim, direcionou, ajudou na formação da minha personalidade, do meu caráter, e foi muito grande. E foi com ele que eu disputei o primeiro campeonato de São Paulo, em 78, acho, 78. E quando eu cheguei, porque o espírito era muito diferente, Paulo, porque hoje a pessoa já entra no karatê e tudo, já pensando em competir, e já viu no YouTube, já sai gritando, puxando a mão e querendo o ponto do juiz, né? Nós não tivemos, eu não tinha isso. Quando eu entrei na minha vez num campeonato, para mim eu entrei numa arena, né? Para mim era uma arena de gladiadores, eu não tinha essa noção, a gente não tinha nem acesso, né?
não tínhamos internet, as redes sociais, e como não, a academia também, a parte eu tinha feito só por minha conta, então quando eu entrei naquilo eu me senti numa arena, né, numa coisa, num combate, o espírito, a emoção de estar combatendo, e a gente tinha muito aquela coisa do, não estou falando que é certo, é errado, só estou descrevendo. Não, essa é a sua história. A gente tinha muito aquela coisa de lutar pela honra, né? Então, aquela oportunidade de estar ali lutar, você estava lutando com honra, pela sua família, pelo seu professor, sei lá qual era o resultado, mas você queria lutar. Aquilo era uma emoção muito forte, né? Uma adrenalina muito forte. Então, essa foi a primeira emoção mesmo. Foi assim, você está entrando numa arena que não tinha nem noção de ganhar esses pontos, que hoje as pessoas já são formadas assim, graças a Deus, porque é esporte. A parte esportiva é assim, mas a gente não tinha esse acesso. Então, para nós era combate, né? E a gente ficava emocionado com aquela oportunidade de combater. A emoção deve ter sido bem forte mesmo. Assim, na sua visão, quais foram... O pessoal está fazendo algumas perguntas, deixa eu ver se eu pego alguma aqui. Algumas pessoas, Bruno, Fabrício, Caio Márcio, obrigado pelos vídeos inspiradores, muitos ensinamentos. Eu acho que você tem agora uma grande lista, né, de fãs, de pessoas que escutam seus áudios, veem seus vídeos e se inspiram muito neles, né? O Heraldo Simões falou que foi seu colega de seleção brasileira em 91 no Chile. E assim, teve gente cara, dizendo... Heraldão. Teve gente dizendo que isso tem que ser estudado pela NASA, logicamente, né? Porque realmente faz uma diferença e a gente vai chegar nesse assunto ainda. Eu estou aguardando de todo o coração, pelo menos uma das pessoas que eu fiz o convite para estar presente, e eu acho que você vai perceber quando ele entrar na live, se ele realmente entrar hoje, se ele tiver tempo para isso. Mas me conta sobre os seus torneios, né, antes de seleção brasileira e depois de seleção brasileira. Porque eu tenho certeza que um dos grandes feitos como atleta sua foram disputas pela seleção. Mas eu queria também conhecer o Caio antes da seleção e o Caio depois da seleção. Então, já estou te contando dessa dificuldade, porque a capital era que mandava, né? A capital, as capitais, pelo menos em Minas, né? Em Minas, a capital, nas outras também, São Paulo, Rio, Bahia, tudo era muito forte, né? Então, a gente do interior, a gente não tinha muita chance. Talvez, se eu não fui o primeiro, eu devo ter sido um dos primeiros mineiros do interior a ganhar um campeonato mineiro absoluto. Porque era muito difícil. Porque daí, o que aconteceu? Depois que esse professor foi embora, o Berberal, que era da Doriú, entrou o Marcelo Brandão, que era da Queniriú, que é do Freise, né? Que o Freise também fazia. E o Freise, daí conheci o Freise ia lá dar os exames, e o Freise gostava muito de mim, do meu esforço, aquele negócio todo. E o Aquio também, que era o mestre do estilo, né? Aí um dia o Aquio foi e deu o exame e me convidou para que eu fosse para treinar em Belo Horizonte. Aí, quando ele fez esse convite, eu fiquei desesperado, né? Eu achei que era uma grande chance e falei pro meu pai, inventei que eu precisava de estudar para formar melhor em Belo Horizonte, e tinha que ser nas capitais. E meu pai caiu no conto e me mandou para lá para estudar. Então, passou muito tempo um amigo meu... Legal. Aí, passou muito tempo um amigo meu encontrou com meu pai e disse assim, e o Caio, como é que ele tá lá nos estudos, lá em Belo Horizonte? Ele falou, nos estudos eu não sei não, mas no karatê ele tá indo muito bem. Aí eu comecei a treinar com a Aquio, né? E o Freise também, as academias eram parceiras, né? E dali eu comecei a desenvolver e fui campeão mineiro, e aí entrei para a seleção mineira, aí ganhei o brasileiro no Sul, e daí nesse momento começou a transformação do karatê, que era... Hoje se fala tradicional, mas não tinha nada tradicional. O karatê era karatê, né? Era só uma federação, né? Era karatê. E eu disputei muito no Shobipon, né? Que era no e daí, nesse momento, começou a transição para o Shobi Sambon. Nessa transição, aconteceu um fato marcante no Brasil que eu participei. Eu era menino, novo. A federação, sabendo dessa revolução toda que estava acontecendo no karatê, porque o COI aprovou a VUCO, né?
reconheceu como esporte olímpico, né? A linha Vulco, o sistema Vulco. Então o Brasil foi e chamou a Alemanha, que tinha acabado de fazer a final com o Japão no Campeonato Mundial. E tinha alemão até de 2,10 metros, era um negócio absurdo. E eles vieram para o Brasil para fazer uma turnê, foram convidados também para fazer as lutas. E eu participei desse evento. E ali foi, o Paulo, que talvez muita gente não saiba, o divisor de águas. Por quê? Nós vimos de uma luta do Chobipon, que é excelente a luta, né? Nós só estamos falando dos fatos, eu admiro demais, competi muito e tenho muitos amigos, casca grossa no Chobipon, e depois disso nós lutamos muito tempo o Chobipon, porque na Vulco você tinha um campeonato Chob Sambon por 6 pontos, e em seguida o Chobipon, no mesmo campeonato. Então não foi assim, quando virou, afastou o Chobipon, né? Mas a gente, assim, com uma luta mais parada, e os alemães com uma movimentação e uma combinação de perna muito grande. Porque uma coisa que a gente não pode negar é que essa evolução do Karatê trouxe um volume muito maior de combinações de perna e braço muito grande, né? Isso trouxe. Em compensação, o Karatê de antes, a firmeza, né? O golpe, a força, o espírito também é uma coisa fantástica. A soma dessas duas coisas dá um grande atleta, né? E então, quando nós lutamos com a Alemanha, foi assim, Paulo. Ó, pra você ter uma ideia, em Belo Horizonte, eles fecharam o Minas Tênis porque não cabia mais gente. Era o Karatê. O meu professor tinha mais de 1.000 alunos de Karatê, Paulo. O Akio Koyama. Nossa, realmente. Não, nós fizemos um evento em São Lourenço e eu fiz um concurso com a imprensa. Foram mais de 70 matérias, era um calhamaço assim, televisiva e escrita. Sim. Foi assim, era um negócio doido. Então, tinha uma popularidade muito grande nesse momento. E quando os alemães vieram, que nós lutamos, e foi assim, muito sangue, Paulo, muito, porque era sem luva, da nossa regra, mas eles lutando no estilo deles, e a gente querendo se impor, por orientação técnica, se impor sobre eles, e foi uma pancadaria muito grande, muito grande. E nesse caso, era muito sangue mesmo, né? Muito sangue mesmo. Não, né? eu saí deformado, eu era menino, eu saí deformado, né, cara? Eu tô deformado. Saí deformado. E nesse momento nós percebemos, pelo menos nas regras da Vulco, aquilo que a gente ia seguir, uma diferença técnica gigantesca, né? Os alemães realmente estavam muito tempo nessa forma de lutar, e ali foi o impacto. Aí que entrou essa geração, que daí entrou Geraldo, Zeca, Didi, Pré, Max, Dematei, Richard, Celinho, né? Carla, esses grandes. E eles fizeram essa transição, nós fizemos essa transição, porque a gente começou a lutar lá fora, pegar essas técnicas e trazer para o Brasil. Por isso que eu acho que marcou muito, que ficou uma disparidade na época, a nossa condição técnica do resto do país, porque a gente ia lá, treinava, buscava, e quando chegava aqui, o pessoal estava esperando, como é que é isso? E daí a gente já estava num outro ritmo. E a evolução da geração foi muito rápida, porque logo a gente já estava lutando com o Japão, com França, com Espanha, com os alemães, de igual para igual. Foi uma evolução assim, muito rápida. Eu acho que isso é que marcou essa geração, não pelos títulos, porque a seleção de hoje ganha muitos títulos, né? Tem atletas fenomenais, né? Que dão um show aí. Então, eu acho que isso foi o grande acontecimento, né? Esse marco com a Alemanha e depois essa geração que foi trazendo para o Brasil as novidades, a nova forma de lutar. E nesse caso, nesse momento aí que vocês estavam buscando isso fora, você já era a seleção brasileira, né? Quais eram geralmente os seus maiores parceiros aí de equipe? Ô Paulo, quando eu entrei de cara assim, na seleção, eu tive que parar porque eu casei. E daí eu fiquei uns anos parado. Quando eu voltei, já era essa equipe. Celinho, Didi, e daí eu embalei com isso. Tanto que da maioria, o Geraldo acho que regula mais comigo, mas a maioria eu sou mais velho. Eu sou mais velho, uns 5, 6 anos. Né? Então, quando eu voltei, já voltei até um pouquinho mais velho,
E daí eles foram os meus grandes companheiros de seleção. Ah, bacana. Eu vou até aproveitar esse comentário agora, eu vi a live, né, há não sei se um mês atrás, mais ou menos, do Altamiro Cruz, do Didi. E eu escutei tudo que ele falou, e ele citou muito categoricamente que o cara mais top, mais bruto, mais lutador que ele sentiu foi você. Eu até na hora falei, cara, isso é assim, sabe? Porque para vir do Altamiro Cruz, que é um fenômeno, né? E ele elogiar você, logicamente, vocês estão num patamar bem acima. E a época era muito diferente, né? Eu cheguei a pegar o finalzinho, mais ou menos, dessa época de troca, né? Porque a gente tinha um karatê muito forte, era um karatê muito trabalhado na parte de budô, de luta, de tudo, mas a gente tinha muito menos proteção, o contato era mais forte. Então, assim, você tinha que treinar muito, mas você também tinha que suportar muito, né? Então, eu acho que é uma característica muito grande e eu acho que faz parte do seu método até hoje, né? Boa parte daquilo que você treinou, né? Então, eu acho que é bem por aí. Porque os técnicos, eles se orgulhavam. Por exemplo, eu tomei um soco aqui, tomei 10 pontos. Eu estava indo para a final. Porque era assim, na hora abriu, mas não pôde dar na hora, ficou aberto. Então eles comprimiram assim, os esparadrapos, eu tive que assinar um termo de segurança, um termo de segurança, não, um termo de responsabilidade, né? Tem responsabilidade. Mas isso, para o técnico, por exemplo, nós estamos falando só de épocas diferentes, não estou falando que isso é certo, que é errado, só épocas diferentes. Isso aí com certeza. Era um orgulho para ele. Entendeu? Você levantava sangrando, com o dedo quebrado, e o juiz olhava para você assim, ele sentia orgulho. Você entendeu? O cara que tomava aquela pancada, ele levantava, daí eles deixavam continuar, só se fosse uma coisa muito grave mesmo, né? Eles deixavam porque isso era orgulho para o lutador, e orgulho para os seus companheiros, e orgulho para o seu técnico, né? Então a gente ainda tinha muito isso, né? Porque agora cada vez mais esporte, e eu concordo, tem que cuidar da integridade física, a pessoa não tem que ir para se machucar mesmo. Eu concordo plenamente com isso. Mas era uma época em que isso era muito forte para a gente, era muito importante. Sensei, fica bem claro que isso aqui realmente, de qualquer forma, é um bate-papo, é a sua história, né? A gente não tem como dizer o que é certo ou errado. A intenção nossa é conhecer, porque assim, é como eu falo em todas as lives, a gente conhece a pessoa ali, aquela que você conhece muito rapidamente, troca algumas conversas, mas raramente você tem conhecimento da história dele, o que foi viver aquilo, né? Então, assim, ontem, por exemplo, eu me emocionei bastante com a história da Rayane em si, porque tudo que ela falava tinha uma emoção tão grande que não tinha como. Eu acho que não só eu, como muita gente pode ter se emocionado. E o importante disso é você, a sua história. Ninguém está aqui, nem tem o direito de julgar isso. E assim, épocas são épocas. Vai ter época que talvez você vai lutar no virtual e acabou, né? Mas é muito importante essa vivência, porque assim, eu vivi uma boa parte desse karatê, eu acho que muita gente da nossa idade viveu isso, e assim, era uma trocação muito boa. E ainda assim a gente saía se abraçando no final, a gente saía conversando, somos amigos até hoje, né? Então é uma coisa bem bacana. Eu me lembro, Paulo, num Pan-Americano em Curaçao, tinha um americano muito forte, eu não me lembro o nome dele, era muito alto e muito forte mesmo. E ele era até o atual campeão pan-americano, ele tinha sido campeão pan-americano do passado. E logo quando começou o campeonato, porque eu sempre fui peso pesado, sempre fui atrevido, né? Porque desse tamanho de ser peso pesado, eu fui sempre metido, né? Eu fui sempre metido. Mas é aquela história, né, que a gente trazia, né? Se eu não posso ser Pelé Cafuringa, eu não quero ser. Né? Então, eu quero estar ali no meio na hora toda. E eu lembro que eu lutando com ele em Corail, na primeira luta na equipe, no Pan-Americano, eu peguei um cara do Suriname, todo mundo até hoje fala disso, desse negrão. Um cara muito grande. E ele, na hora que ele entrou, eu tinha dado um DA e ele deu um chute em cima do meu joelho. Mas o cara era muito forte. E detonou meu joelho. E eu passei o campeonato inteiro lutando assim. Lutei a equipe assim e fui pro individual assim. Aí eu caí com esse americano, que era o campeão passado, e um cara muito forte. E eu me lembro, eu mancando, não conseguia colocar o pé no chão, e aquele gigante na minha frente,
também o espírito era de todos na época da questão da trocação, né? E eu então machucado, mancando, e a gente naquela troca, e eu me lembro como se fosse hoje, atrás, porque o próximo a lutar acho que era o Didi, então atrás de mim estava o Didi, andando para um lado para o outro, parecia um pitbull bravo, gritando: Caio, eu sou mais você, você vai levantar, não esquece o joelho, eu sei com uma perna, se não segurasse ele entrava lá dentro, era um pitbull. Eu lembro que aquela energia dele, aquele grito, ele fazia eu levantar todas as vezes que eu detonando o joelho. Olha o Didi aí! E ele está presente. O Didizão tá aí? Eu tô contando o caso aqui de curação. Ele acabou de entrar. Contando o caso de curação. Esse é o convidado que eu fiz questão de estar aqui hoje, Sensei. Esse aí é o cara. E ele gritando feito um pitbull ali: vai, eu sou mais você, levanta com o joelho. E dá aquela energia, me dava aquela superação, eu levantava, eu falei: bom, quem tá gritando aqui atrás não é nada mais, nada menos que o Didi, né? Eu tenho que responder. Então, tem que responder. Eu tenho que responder. Então eu levantei e tal, e aí acabou a luta. Acabou a luta. Aí veio um atendimento médico para ele, veio um atendimento para mim, eu saí andando, e a equipe toda estava na arquibancada gritando: Brasil, Brasil, Brasil. Daí eu parei, olhei assim. Ô, sensação boa, meu Deus. Eu parei assim, vi o cara saindo lá com o médico atendendo, o médico me atendendo, o povo gritando Brasil. Eu falei: nossa, eu daria muita coisa para começar tudo de novo. Então, isso era uma alegria nossa. Sim, com certeza. Essa oportunidade de demonstrar a garra, de lutar pela honra, de lutar pela equipe, e a equipe estar junto com você de uma forma que o Didi desceu e ficou ali gritando comigo para que eu não desistisse, para que no momento... Então, esse era o nosso maior sentido de lutar, né? O Didi acabava os treinos, a gente ia para o mesmo quarto, né? A gente geralmente ficava no mesmo quarto, afastava os móveis e ia ficar ajustando o golpe, né? Então, ou seja, treinando sempre. A gente era além de treinar, essa parceria que eu acho que é ela que fez a diferença na vida de todos nós. Né? Sim, com toda certeza. Eu tomei a liberdade de fazer contato aí com o Didi e convidá-lo para estar presente hoje, para prestigiar a sua live. Eu achei que nada melhor do que ele estar presente. Né? Eu nunca conversei com ele, eu já vi Altamiro Cruz uma vez, de frente, uma ou duas, na verdade. E eu achei que nada melhor do que trazer ele aí. Eu imagino que vocês tenham contato até hoje, mas de qualquer forma eu achei que era a hora dele estar aqui, ouvindo as suas histórias também. Só tem um problema quando o Didi chega, né? Aí todo mundo vai fazer pergunta para ele, né? Sensei, foi perguntado aqui se o senhor, quantos filhos o senhor tem, se eles treinam ou já treinaram karatê. Eu tenho 3 filhos, eu tive 4 filhos, um morreu, um tá lá do outro lado, e todos os 3 iniciaram no karatê. Quando criança, né? Eu tive o João, que até um pouquinho mais, ele competiu, mas depois também ele abandonou. Eu acho que eu gastei tudo e não deixei nada para os meus filhos. É bem provável. Eu sigo essa... O meu pai, um dia eu falei assim com ele: poxa, pai, criança, o senhor nunca, depois de um tempo, o senhor nunca me deu apoio, né? E ele falou assim: Caio, mas sem dar apoio, você dedicou desse tanto, imagina se eu tivesse dado apoio, né? Então, eu acho que eu gastei tudo e não chegou para eles. O Didi falou que vocês eram ansiosos por treinar muito, né? Eu acho que essa é uma característica, assim, para mim, pelo menos, eu te digo que eu não consigo ser diferente disso. Treininho, mais ou menos, não é o que me leva. Às vezes eu gosto de chegar esgotado, mas ter feito um bom trabalho, né? O Didi era assim, se você saísse mais cedo e tivesse treinando e não tivesse chamado ele chegava, você tá treinando para quê? Tá querendo ficar melhor, né? tinha que estar presente em todos os treinos. Tinha presente. E como é que ia ficar melhor que o Highlander, né? É o Highlander, né? Eu chamei de Highlander, Guerreiro Imortal. O que eu já vi esse homem fazer, é só os Highlanders. Mas como eu disse, ele realmente fez elogios a você na live dele, porque realmente vocês, juntos, eu acho que vocês faziam realmente a força
gigante, né, do Karatê do Brasil, com toda certeza. Sensei, eu sei que você é... pode falar, pode falar. Não, pode falar. Depois eu falo. Pode falar. Não, eu só ia dizer o seguinte, eu sei que você é responsável, direta e indiretamente, por diversos títulos, né, na sua vida, na sua carreira, os seus próprios títulos, os títulos dos seus atletas, e diversas frases suas, são frases que surtem um efeito. Uma delas você acabou de descrever, né, que é a sua equipe ali junto com você, gritando e tudo. Eu gostaria de saber de você qual é a sensação de ver o seu trabalho sendo altamente correspondido, né, na verdade. Paulo, você sabe disso, que eu sei do seu trabalho, da sua dedicação e do resultado, né, e da competência que você toca no seu trabalho. Obrigado. E não vai ser novidade que eu vou te falar. Quando é feito com tanto amor e com alma, com tudo que você pode, o resultado ele se dilui na convivência. Sim. Porque não tem emoção de título nenhum maior do que você saber que às 3 horas da tarde você vai encontrar com o seu grupo novamente e vocês vão fazer o que pode para render melhor no próximo. Esse do dia a dia é a grande emoção. É a maior de todas, porque é ela da sua rotina, ela é da sua convivência, ela é da troca sincera. Um título, você pega, você curte, como dizia o Freire, 10, 15 minutos de emoção, depois se passar disso, você vai ficando chato, né? Agora, a convivência espontânea, natural, do amor, da dedicação, da troca, do dar as mãos, do superar as dificuldades junto, tem um que não tem dinheiro, não tem isso. Isso é uma emoção que você só vai ver o nível dela, vai perceber o nível dela, quando você não mais a tiver. Sim, isso é muito marcante, realmente. Então, e esse isolamento é uma das sensações. Porque o resultado, às vezes, vem até sem muito trabalho. Quantos atletas que eu vi ganhou? Eu já vi atleta ganhar campeonato sem ganhar uma luta. Desclassificar todo mundo, né? Agora, isso não. O dia a dia, você tem a medida da sua capacidade, a medida do seu esforço, a medida da sua ligação com aqueles que estão com você, a medida da confiança, da família que está se formando. Isso é impagável. Com certeza. E assim, é muito evidente, né? Eu vou até citar que acho que isso todo mundo já viu. Você realmente, assim, eu não digo, como você mesmo gosta de falar, eu não digo que é certo ou que é errado em si, mas quem viu tem certeza do tanto que você briga com os seus alunos e por eles dentro de um torneio, né? Eu já vi inúmeras vezes essas manifestações, a própria foto que eu coloquei no pôster que eu fiz, que eu te mostrei, ela representa exatamente isso, porque é muito fácil você sentar ali, se alongar, você lá dar uns parabéns, não demonstrar como você demonstrou naquela foto. Acho que aquela foto fala muito dessa emoção que você coloca no resultado. Porque, assim, eu me corrija se eu estiver errado, não é o título que fez você, por exemplo, ter aquela emoção toda, mas o potencial da pessoa que você treinou, da pessoa que teve contigo, que tá por trás, a história, a exato. história que está por trás, o que então, aconteceu aquela cena, para chegar até ali. Sim, aquela cena. Ontem eu estava conversando com a Rayane aqui e ela comentou, foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, você ali, ó, corrigindo pedacinho por pedacinho, fato por fato, jeito por jeito, e isso tornou vocês uma família, assim, gigantesca. E você lidar com um atleta de autoconfiança, que você lida no limite, ele está o tempo todo, muitas das vezes, duvidando de si mesmo, né? E você tem que estar ali. Porque o atleta, porque a gente não chega e a gente é o que treina e o que a gente se resolve emocionalmente, psicologicamente, dentro de um contexto, com um árbitro, com um adversário, são uma série de coisas que vão influenciar no resultado. E isso muitas vezes leva o atleta a ele começar a duvidar de si mesmo. E isso você ter pegar nas mãos e fazer com que ele acredite, isso é uma luta que cria um vínculo. Se você não se der, se você não der de si mesmo, você não faz ele acreditar que ele é capaz.
Ele está ali na leitura Exato. total dos seus movimentos, dos seus pensamentos, daquilo que você faz. Se ele não perceber que aquilo é sincero, que aquilo é tua alma, que você está disposto a morrer junto com ele, você está disposto a entrar dentro de um cotô junto com ele, enfrentar quem tiver que enfrentar. Eu já vi. E fazer. Se ele não sentir isso, ele sente medo. Isso varia de atleta para atleta, claro. Né? Lógico. Mas de acordo com a condição, eles. Então, e essa luta, esse se dar e o outro me dar o receber, porque se ele não me der o receber dele, eu não consigo dar o que eu tenho de melhor. Então, essa parte dele, de me dar o receber e eu lhe dar o que eu tenho, cria um vínculo que é o resultado que você viu na foto. Quando aquilo acontece, você não está ali só levantando por causa de uma vitória, você está expressando uma luta, uma guerra diária de amor, de dedicação, sabe, de propósito de vida, né? Então é isso que... Lógico. Sensei, tem duas perguntas que eu acho que vai levar nosso tempo, mas são perguntas que eu acho tremendamente importantes. Uma foi o Marcones, que pediu para você falar sobre a época de Guarulhos, que você fez parte, e depois eu quero entrar no assunto que é a ideia do seu projeto, né, que hoje, para mim, ainda é uma das coisas bem fortes. Travado. Eu não sei se você... tá. Melhorou? Vamos ver. Espera aí, vamos ver se volta. Acho que voltou, né? Tá conseguindo me ouvir, Sensei? Tá conseguindo me ouvir agora? Eu acho que eu ouvi sobre Guarulhos, que fizeram a pergunta. Isso, responda sobre Guarulhos. Aí depois eu faço a segunda. Isso. Consigo. É sobre Guarulhos, né? Guarulhos foi uma época, assim, fenomenal. Foi uma época fantástica, né? O Geraldão era o capitão da equipe, da seleção brasileira, e também era, além do capitão, o coordenador dessa equipe de Guarulhos. Sim. Nossa, a gente tinha, o que o Geraldo conseguiu ali, a gente tinha um suporte incrível, a gente tinha até 13º, cara. Nossa! Aí é bom. A gente tinha 13º. Se acontecesse qualquer coisa, eu lembro que eu tomei um corte na boca aqui, não sei, deu 6 pontos. Eles levavam para o dentista, que era o mais adequado, a dar os pontos na boca, pagavam tudo, e suplemento. Olha, foi uma época assim, de ouro, uma coisa muito bacana que o Geraldo conseguiu. E ele colocou praticamente a seleção brasileira. Depois, eu fiquei uns anos depois, foi o Didi, foi o Celinho, aí fechou a seleção, né? Mas Marques, Geraldo, Zeca, Kiko, né? Aí chegou o Celinho, o Didi. Era uma equipe assim, fora de série. Nós vivemos, e a gente chegava, porque, como eu te falei, a gente estava nessa época de transição, de trazendo para o Brasil as novas habilidades, a nova maneira de lutar e tal, o negócio todo. Então a gente chegava no ginásio, todo mundo sentadinho, aquecendo lá, aí vinha o Geraldo, o Didi, todo mundo aí botava aqueles protetor de tórax e tudo. Rapaz, os treinos da gente ali amarelava 70% do resto do atleta. Ninguém queria chegar perto. Olha o Didi com aqueles luxírios dele, pum, o Geraldo entrando, e todo mundo, aquela pancadaria naqueles negócios, aqueles treinos fortes, a gente treinava muito forte, né? E pra época, eles não acompanhavam isso, a maioria não acompanhava isso. Então, quando eles viam aquilo, que a gente ia entrar pra lutar, meu amigo, aí foi marcante mesmo. Foi marcante, Haroldo. E fizemos coisas muito bacanas mesmo, assim, de fechar quase todas as categorias, sabe? De ganhar quase todas as categorias e com tranquilidade. E depois era uma festa. Então foi um momento assim áureo para nós assim do karatê. Primeiro no apoio, no suporte financeiro e também na qualidade técnica, né? Que era os grandes lutadores da época na mesma equipe. O Sensei Hard pediu para o senhor dizer de onde surgiu ou como surgiu a ideia do projeto do Recanto das Emas, né? Que é Viva Vida Kardec. Vida, isso. Como é que surgiu essa ideia? Como é que é esse projeto? Como é que é esse projeto para o Caio Márcio? Paulo, eu não sei nem como representa tanto para mim que eu nem sei como começo a falar. Nós estamos lá há 23 anos, né? Nós estamos lá há 23 anos. E mais uma vez, o meu companheiro de quadras e ídolo de quadras, que era meu ídolo,
e foi o que iniciou também comigo aí, tá até hoje, nós somos juntos aí, ele me ajuda demais. Eu sempre, minha mãe diz que eu chorava muito quando ela me escreveu um negócio muito bonito, que eu chorava muito quando eu nasci, eu chorava muito, né? E ela diz que depois que passou um tempo, eu já jovem, ela disse que ela entendia o meu choro, é que eu já não concordava com o caminho que o mundo tomava e não tinha forças ainda para mudar, então eu chorava. Então eu sempre tive essa vontade de estar trocando com as pessoas, convivendo melhor. Porque, sim, Paulo, quando a gente fala que vai ajudar alguém, tudo é muita pretensão, não é isso? A gente vai fazer uma caridade, sim, é muita pretensão. Na verdade, o que nós estamos aprendendo, Paulo, é conviver, né? O que é conviver, né? Se eu tenho algo em matemática para te explicar e você precisa, eu te explico. E se eu tenho algo em português para vender, você me passa. É sempre uma, sim, troca. A natureza não permite ser uma relação unilateral, é impossível. Quando não há troca, não há produtividade naquilo, é inconsistente, uma perna manca, você vai claudicar ali, né? Então, o que eu comecei a aprender com o tempo era isso. Eu descobri ali que nós precisamos aprender a conviver, e nessa convivência, realmente, eu fui me transformando. E hoje eu não consigo ver a vida de uma outra forma, Paulo, senão estarmos juntos, naquilo que você tem para oferecer e naquilo que você tem para receber. Então você vê na região que nós estamos lá, agora entrando mais diretamente no projeto, uma região, sim, extremamente carente. Quando nós começamos, era no assentamento, era na invasão do Recanto das Emas, do Recanto das Emas, e nós começamos ali. Quando eles ganharam os lotes, nós mudamos junto com eles para o lote, ou seja, ninguém é mais antigo do que nós lá. Então, ali nós começamos, as pessoas sem colchão, sem fogão, sem teto, sem comida, e nós fomos arrecadando, e graças a Deus, Paulo, depois de 23 anos, nós estamos ali estabelecidos, uma casinha de 2 andares, temos mais de 900 famílias cadastradas, quase 3.000 crianças cadastradas, tanto de pessoas, frequentadores, que lá nós não temos o nome de voluntários, nós temos o nome de frequentadores. Voluntário significa que eu dou alguma coisa, então ali todo mundo chega e se beneficia também, ou da coisa material, ou da coisa espiritual, da parte espiritual, não importa, mas o fato é que todos se beneficiam, né? Então, sim, hoje nós estamos lá, e inclusive nessa pandemia já foram quase ou mais de 4.000 famílias atendidas, né? Não só com cesta, mas as pessoas precisam do gás para cozinhar, precisam do fogão para poder botar o gás e cozinhar e comer, do teto. Então a casa ali, ela acompanha aquela comunidade na sua rotina do dia a dia. Não é um trabalho específico assim, de idoso ou de criança ou de deficientes. Ele acompanha a comunidade. Então, se precisa de um brinquedo, se precisa de um dentista, de um médico, de um psicólogo, precisa de uma roupa, de um fogão, de uma palavra amiga, de um abraço, seja lá o que for que ele precisar, é o que aquela casa está. E aquela casa, interessante, Paulo, só para não alongar, né? À vontade. Não, à vontade, o tempo é seu. E tem umas coisas ali muito interessantes, porque a casa não tem dirigente, na prática. Porque um papel você tem que escrever, senão você não consegue escrever e se cadastrar, né? Existir. Sim. Mas ali não tem dirigente, não tem um grupo que decide as coisas. Ali tudo é decidido com a população. Eles entram, de hoje em diante não vamos fazer isso. Eles votaram, aceitaram, é daquele jeito de quem está ali. Não tem trabalhos fechados, essa sala é isso, nada. É o que pode, o que precisa, o que necessita, a pessoa utiliza naquele momento. Entendi. Então a gente explica que ali a gente não é um armazém que distribui alimentos, nem um restaurante que distribui comida, e nem uma farmácia que distribui remédios. Ali é uma casa de amor, de coração, onde nós queremos nos abraçar. Nesse momento que você começa a se abraçar e se amar, quem ama vê o outro passando frio, arruma um cobertor. Lógico, quem ama vê o outro passando fome, arruma comida. Então, é desse ponto, da porta para dentro,
né, daqui de dentro, é que nós começamos a distribuição, no sentido de amá-los tanto e de querê-los tanto bem, que você não vai permitir que o seu filho, você não passe frio. Então você luta para arrumar um cobertor, luta para arrumar um remédio. Então ali não é um ponto de distribuição, é um ponto de convivência fraterna, solidária, amiga, de parceria, e os parceiros se entreajudam. Se eu posso levar uma comida, eu levo. Se o outro pode levar um arroz, ele leva. Se ele pode me passar experiência de vida, que não é fácil a vida ali, as experiências ali, é uma enciclopédia, que cada uma é uma enciclopédia de vida, de experiência, de outra, luta, né? de persistência, de não desistir, meu amigo. Ali eles são guerreiros, ali são os grandes lutadores mesmo, né? Porque eles não têm outra opção, eles não têm a opção de desistir, né? Não tem. Mas graças a Deus existem pessoas assim como você, como a Rayane, como todos que estão aí. Eu sei que não são poucas, porque para dar conta desse tamanho aí, né, desse gigantesco resultado que vocês fazem, a equipe deve ser uma equipe não só grande, mas uma equipe compromissada de coração, né? Assim, eu acho que não tem como a pessoa trazer e fazer um feito tão gigante como vocês estão fazendo, se não for de coração, né? A pessoa sai, é uma seleção natural, a pessoa não aguenta e ela não persiste, né? O Sensei Raj citou aqui que, na verdade, a Rayane até tinha comentado ontem, corrigiram ela ontem, foram mais de 5.000 cestas, se eu não me engano, ou 5.000 famílias assistidas. Então, assim, isso demonstra a grandiosidade do trabalho de vocês. E mais ainda, se não for a gente aqui comentando, não é algo para ser utilizado como propaganda, né? Na verdade, eu gostaria muito que fosse agora, as pessoas falassem, poxa, peraí, se eu puder ir lá ajudar a fazer a diferença, que elas façam a diferença e se unam a vocês. Porque eu acho que nesse contexto, vai fazer uma diferença, 100 vai fazer muito mais. E com certeza vocês, como a Rayane mesmo falou, vocês não estão isolados no Recanto das Emas, né? Vocês levam isso para o Distrito Federal inteiro e, quiçá, que não seja do lado de fora do DF também. Mas, Caio, é grandioso ver isso. E isso tem em Goiânia também? É porque Planaltina de Goiás, Valparaíso, sim. Né? Sim, sim. Caio, assim, mais uma vez é um orgulho estar falando contigo. A vontade mesmo, apesar de assim, a gente ter, sei lá, horas e dias que a gente pudesse conversar sem parar, você teria histórias nacionais, internacionais, de convivência. Eu sei que você não é uma pessoa pouco querida pelos seus alunos, né? A força do karatê deles, da alma da pessoa deles, que eu acredito que você foi importante na formação de caráter de cada um deles, principalmente naquela história que a Rayane contou, que vocês passaram pelo menos um ano treinando de segunda a segunda, sem falta, sem nada. Ou seja, eu acredito que você vai concordar que é uma seleção natural, inclusive. Quem não aguenta, sai, né? Mas quem aguenta se torna quem eles se tornaram, né? Amanhã não, sábado a gente vai ter o Alisson aqui também, e eu tenho certeza que ele vai comprovar mais uma vez essa estratégia. E eu acho, se eu tiver errado, você me corrija, por favor, que esse é um dos segredos, né, do seu treinamento, do que você passa para eles, né? Levar ele ao limite, estar ali como amigo, como você demonstrou hoje, ensinar e buscar coisas novas. Eu sei que você tem aí no seu currículo próprio inúmeros títulos. Eu sei que você tem, por intermédio dos seus atletas, inúmeros títulos, mas a gente agora, para quem está assistindo, quem vai assistir futuramente, porque a gente vai postar isso aqui no YouTube, para ser guardado, porque é importante as pessoas verem isso, né? Eu acho que é importante o trabalho que você faz com essas pessoas, você tá, ou seja, que você vem fazendo, né? Só se comprova muito mais aí o fator humano, que eu acho que é a parte mais importante do seu trabalho. E assim, você tem feito a diferença na vida de muita gente. Muita. Eu acho que você não tem noção do quanto, né? Provavelmente. Obrigado. Sabe que é grande, todo mundo sabe o quanto você é grande, mas talvez muita gente não sabia o tanto que você é humano, né? Então, eu queria que você citasse, e com certeza seus alunos vão estar vendo isso, qual é a sensação, qual é o amor que você tinha nesse um ano que você sacrificava realmente, tirando o melhor deles e levando eles no limite. E transfira para eles esse sentimento através de algumas palavras. Com certeza vai ser bem difícil, porque eu imagino que seu coração vai explodir de tanta vontade de falar, mas eu tenho certeza que eles vão adorar ouvir. Paulo, o Karatê de Brasília teve um auge, foi o melhor Karatê do país, com a equipe, com o Erivaldo, com o Celinho, com o Didi,
Carla, né? E depois teve com o Gerardinho e tal, e depois deu uma baixadinha, né? Nós tivemos também com o André, Gerardo, também uma boa fase. Sim. E nesse momento, o Celinho assumiu a federação, tudo, e me convidou. Eu estava fora do karatê, eu dava minhas aulas, fazia outras coisas, e o Celinho falou: não, Caio, eu queria que fosse você e tal. Eu falei: então, Celinho, você sabe como a gente trabalha, eu preciso de carta branca. Ele falou: não, tá dada a carta branca e tal, né? Carta branca no sentido assim de Sim. poder fazê-los treinar da minha forma, né? Bom, aí quando eu assumi, eu fui ser apresentado a eles, né? Então olhei as criançadinhas, uns juvenis, outros fundo juvenil, sentadinho ali. Paulo, me veio uma certeza, coisas que a gente não explica. Não é certeza, longe de ser certeza do meu potencial, do que eu podia fazer, não era isso. Era só uma certeza que aquilo ia acontecer. Porque a gente não pode se limitar a nós mesmos, às nossas condições. Eu acredito em algo sempre muito maior, né? E que, na verdade, é esse algo que comanda tudo. Nós somos apenas instrumentos. Então, nesse momento, eu senti uma certeza. Olhei para eles, os pequenininhos da fala que eles eram turranhentos, aqueles meninos turranhentinhos, vieram de projeto, vieram disso. E eu falei assim para eles: se vocês confiarem em mim, se vocês acreditarem em mim e fizerem o que eu pedi, todos vocês vão ser campeões brasileiros, vão ter bolsa atleta, vão formar na universidade e vão para a seleção brasileira. Palavras, inclusive, repetidas pela Rayane ontem. Eu preciso que vocês confiem em mim. Eu acredito, Paulo, que o valor de quem fala talvez não tenha a magnitude do que de quem acredita. Porque você falar, você promete. Agora, quem acredita, ele vai ter que colocar a vida dele naquilo, porque ele acreditou. Sim. Então, eu acho que a magnitude daquele momento estava naquelas crianças ranhentas que olharam para mim e acreditaram. E passaram um ano treinando segunda a segunda, Natal, Carnaval, Semana Santa, sem descanso. E quando nós chegamos no primeiro campeonato, brasileiro, com 3 atletas na final, o Rio com 9 atletas na final, e a gente ganhar o mesmo número de medalhas que eles. E o técnico do Rio chegou, o Varela, tirou a medalha do pescoço, falou: o que vocês fizeram hoje aqui não me pertence. Essa medalha é de vocês. E nos deram. É um gesto muito bonito, com certeza. E É um reconhecimento, né? E o que eu vivi com esses meninos, o que esses meninos me ensinaram no poder de quem crê, no poder de quem acredita. Porque eu falei, Paulo, mas quem ganhou foram eles. Quem ganhou foi eles. Se eles não tivessem acreditado ao ponto de darem o melhor deles, nós não teríamos tido sucesso, porque palavras não ganham nada. Então eles me ensinaram tanto sobre fé, sobre acreditar, sobre ser companheiro, parceiro, sobre se doar. Eles me ensinaram tanto, tanto, que eu abandonei várias coisas na vida
porque muita gente está esperando um dia para encontrar esse paraíso da alegria, da felicidade e da fé. E eu havia, naquele momento, encontrado no coração daquelas crianças. E que para mim vão ser jovens e crianças a vida inteira, porque eu comecei a aprender com eles na idade mais nova deles. Então, a gratidão que eu tenho por eles, o que eu vi todos eles fazerem, porque acreditaram, o que eu vi todos eles fazerem, Leto, Alisson, Danilo, Alberto, Rai, a outra, Rayane, Juma, Camila, sim, e tanto, Rafael, tantos. Né, que já é grande, né? A gente... Oi, tá me Deu aí? ouvindo? Deu. Sensei, não querendo cortar a emoção do momento, a gente tem aí um minuto e pouquinho. Eu espero ter a oportunidade de fazer um outro encontro, né, junto com você, junto com outros atletas ao mesmo tempo, para a gente ter essa plenitude maior. Mas eu queria que o senhor puder deixar aí uma mensagem para todo mundo, né, que está te vendo nessa live. E eu acho que seus atletas, várias pessoas já têm no coração o que o senhor falou. A gente tem um pouquinho menos de um minuto, se o senhor puder contribuir para a gente aí essa mensagem final. Hoje, quando nós conversamos aqui, nós falamos que isso foi uma seleção natural. Você mesmo disse com toda a propriedade e eu não discordo. Mas eu vou dizer um segredinho a mais, que eu acho que foi dessa equipe. Todo mundo que entrava, nós abraçávamos e não deixava sair. Quando ele não podia andar, nós caminhávamos com eles. Quando eles não davam mais conta, nós colocávamos sentado e o protegíamos. Mas nunca deixamos alguém desistir. Nunca deixamos que a seleção da vida tirasse alguém que nós amávamos. Muito pelo contrário. Se você não pode, nós faremos por você. E isso... Pessoal, eu estou voltando aqui para ver se o Sensei Caio Márcio tem vontade de terminar aquela observação que ele fez. Vamos aguardar um pouquinho. Ele estava finalizando aquilo ali. Deixa eu só ver aqui. Pessoal, vamos ver se ele entra novamente, somente para terminar aí aquilo que ele estava falando. Eu acho que cabe a nós terminar o assunto, né? Não deixar no alto, tá? Deixa só ver se ele entra, eu estou falando com ele aqui. Eu estou esperando ele entrar aí na live, que eu já entro com ele sim, Didi. Só ele entrando eu já mando. Cadê? Vamos lá. Como eu disse, foi assim, é uma experiência gigantesca a gente receber aqui, ter o prazer de receber alguém com uma história tão emocionante quanto a do Caio, assim como foi a Rayane, assim como foi o Gerardo, assim como foram todos os outros. E a intenção realmente é conhecer, é sentir isso, é essa pessoa que está na pessoa de cada um, né? Então, não é bem a minha intenção mostrar ao técnico os títulos simplesmente, mas o maior título que a pessoa foi se tornando com o trabalho, com a convivência que ele vem fazendo. Vamos lá, eu pedi ele para entrar, vamos ver se ele entra agora. Até eu tô querendo ver ele falar mais um pouco. Vamos, Caio, entra, Caio. É difícil a gente não se emocionar com tamanha demonstração, né, de pessoa. Como eu disse antes, eu conheci o Caio através de uma indicação para poder comprar materiais e ganhei um exemplo, um amigo, uma pessoa que sempre me respeitou. Eu tô falando com ele aqui, Didi, eu mandei pelo menos mensagem, ele já leu, ele deve estar tentando entrar sim. Ok, então.
Pessoal, então, o Caio Márcio disse que ele acabou a bateria do iPad dele, ele não está conseguindo entrar pelo celular, então eu acredito que a gente vai ter que repetir essa live em um outro momento. Mas com toda certeza eu deixo aí com vocês tudo que foi dito, eu vou replicar isso para o YouTube no meu canal, e eu espero que a gente tenha aprendido com ele, assim como a gente aprendeu com as lives anteriores, e já fica o convite para o Altamiro Cruz em breve, uma live com ele também, porque eu achei muito show, é uma pessoa maravilhosa também. E eu deixo de coração aí um grande abraço em meu nome, em nome do Sensei Caio Márcio, do técnico Caio Márcio e da pessoa grandiosa. Vamos esperar um pouquinho, de qualquer forma. E da pessoa grandiosa que ele demonstra ser e sempre foi. Quem convive com ele sabe muito bem disso aí. Eu tô calmo, Altamiro, pode ficar tranquilo. Se ele conseguir entrar, a gente coloca ele pra dentro aqui rapidinho. Mas pra mim foi um ensinamento muito grande ouvir a história dele. Como eu citei pra Rayane ontem, a melhor pessoa para falar mal e falar bem de você é você mesmo, né? Então, assim, muito... o Caio entrou num outro aqui, então eu vou te adicionar, Caio, só um segundo. Patrícia, né? Opa, peraí. Ok. Vamos lá. Deixa só ele aceitar. Não tem problema não, eu já chamei aqui. Bom, pessoal, se vocês tiverem mais alguma pergunta, alguma coisa para depois perguntar para ele, eu já estou só aguardando ele entrar aqui. Eu acho que a gente tem a oportunidade aí, né, de continuar ouvindo o Caio Márcio enquanto ele tiver tempo para falar. Sensei, aceita aí para mim, por favor. Eu te mandei um convite. Isso. Oi. Aê! Okay, Desculpa, Sensei. Paulo. Não, Desculpa. Tranquilo. Isso aí é porque, na verdade, o Instagram, em uma hora ele fecha mesmo, né? Não tem, é automático. Infelizmente, a gente não consegue manter. Mas eu achei muito legal poder voltar e aí o senhor passar essa mensagem pra gente, continuar essa mensagem, porque, assim, para mim foi um grande ensinamento e eu acho que todo mundo aqui estava louco para o senhor voltar e terminar aí a sua colocação, tanto para os alunos, para as pessoas, para todo mundo que está aí assistindo a live. Fique à vontade. Então, eu estava concluindo, né, Sim. que a equipe lutar para não perder ninguém. Não deixar Sim. que a seleção natural roube da gente, leve da gente, não aquele potencial que poderia ganhar um título, mas aquela pessoa que vai poder ser nosso amigo a vida inteira. Sim, correto. Então, quando você descobre isso, quando você entende isso e põe uma equipe para lutar por isso, que medo tem essa equipe? Quando eu falo medo, Paulo, não é de enfrentar os grandes, os mais fortes. Que medo tem de ser campeão ou não? Sim. Sendo que o valor está no dia a dia, na luta um pelo outro e na oportunidade de poder consolar aquele que perdeu e abraçar e falar, não importa. Olha, eu vi um dia uma coisa da Lucélia que me emocionou muito. Me emocionou muito. O irmão dela treinava muito com a gente. Mas o dia ele estava na final do Brasileiro e perdeu. E foi o único da nossa equipe da final que perdeu. Mas ele estava muito bem, perdeu por azar. Aí ele estava no canto, chorando. Lógico, eu chorava muito também. Ela chegou até ele, o abraçou e disse assim, você perdeu, mas eu te amo. Isso É faz toda a disso que nós diferença. precisamos, Paulo. Né? Sim, isso faz toda a diferença. E para encerrar, Paulo, Sim. aos atletas, que foi da nossa filosofia de trabalho. Não permita que alguém te ponha numa caixinha.
que alguém dite um padrão para você. Porque o seu talento é aquilo que você faz repetidamente sem perceber. Sem perceber. Sim. E muitas vezes o que você faz repetidamente sem perceber que é o seu talento está fora do padrão daqueles que estabeleceram que acham que um dia vão levar o título. E te ingessam. Sim. Não permita. Conte para ele como você faz, como você se sente melhor. Convença ele a ser o seu apoiador. Convença ele a ser o seu apoiador. Mas nunca desista de ser você. Porque uma cópia nunca é igual ao original. E aquele que se descaracteriza por algum interesse, o máximo que ele vai alcançar é mediocridade, a média, mas nunca a excelência. Com certeza. Eu queria agradecer mais uma vez o senhor por ter vindo, por ter voltado à live para que a gente pudesse dar aí andamento, continuidade. Foi impressionante que as pessoas voltaram muito rápido. Espera aí, vamos esperar, ele vai entrar. E é uma coisa assim, é um grande exemplo para mim, é um grande exemplo para todos que te conhecem e mais exemplo ainda para aqueles que não conhecem, né? E a obra que o senhor vem fazendo junto com a Rayane, com uma equipe grande no Recanto das Emas, em todo o Distrito Federal, é algo a se admirar. E eu espero que as pessoas agreguem a mais, né, nesse projeto, porque é isso que a gente está precisando. A gente está precisando mais de obras assistenciais, de pessoas que têm um coração tão grande, né, e que parem de olhar para si e olhem mais para os outros. Eu acho que, no fundo, se eu puder fazer uma análise, desde o início o senhor faz isso, de uma forma, seja unindo o karatê, que é a grande paixão da sua vida, unindo as pessoas, que é outra grande paixão da sua vida, e fazendo com que isso seja refletido em ações, né? É muito fácil falar, eu te amo, mas não fazer nada a respeito disso. E então o senhor comprova desde o início, com aulas, trazendo campeões, formando campeões, sendo campeão, convivendo com campeões e fazendo dessas pessoas que estão com o senhor hoje pessoas campeãs, porque elas poderiam desistir a qualquer momento e o senhor está ali dando justamente isso, condições para eles ser uma pessoa melhor no futuro. E quem sabe lá na frente elas vão espelhar muito nisso que foi feito por eles hoje e com certeza serão pessoas muito melhores do que as que talvez não estivessem sendo assistidas pelo seu projeto. Eu digo seu, mas como você mesmo disse, de todos vocês. Tá? É um grande abraço mesmo, um agradecimento sem fim por ter me dado a oportunidade. Ô Paulo, eu posso encerrar 2 minutinhos contando? À vontade. Uma pessoa, à vontade. Por que eu amo esse cara que está aí, o Didi? Ele tá aí? Didi sim, tá aí? Sim. Não, o Didi está aí. Pode falar, sim. Ele estava louco para você entrar. Vem cá, vê se não tem como você não amar uma pessoa dessa e admirar. O Didi, a gente sabe que no Brasil, todos os tempos, foi o lutador mais casca-grossa, das Américas. Sim. Né? Mais casca-grossa. E a gente sempre treinava junto, gostava muito de treinar, muito amigo. E por um motivo, uma parte da seleção não pôde participar do Campeonato Brasileiro. E na época só ia para a seleção brasileira quem ganhava o brasileiro. Então, como eu não ia poder participar, eu ia estar fora da seleção. E aquilo para mim era uma tristeza profunda. Sim. Aí eu recebi uma ligação do Highlander. Lá das terras altas da Escócia, Macau. Aí me ligou e falou assim: Kai, você vai continuar na seleção. Eu falei: como? Eu vou nesse brasileiro disputar as 2 categorias, a sua, o pesado, e vou disputar o absoluto. Caramba. E eu vou ganhar as 2. Aí vai o campeão do ano passado, e é você. Eu fui pro campeonato, né? Para ver o meu Highlander lá na show. Ele lutava no cotô, corria, lutava no outro. Tinha hora que estava terminando a luta dele, já estavam chamando ele para um lado e para o outro, e negócio todo. E dando um show, aquela coisa que só ele sabia fazer. Foi campeão nas 2. E as lágrimas, Não tem como não admirar e amar uma pessoa dessa, né? Obrigado, com toda certeza. E vou te falar, fora dos tatames, é um dos maiores irmãos que eu tenho. Assim, com toda certeza. Eu tive a mesma impressão quando eu vi ele falando, né, na live.
a simplicidade do jeito dele. Ele transmite isso do jeito, assim como eu estou vendo você falar. E assim, agradecer algo de tantos anos atrás, tem gente aqui dizendo que acho que ele está chorando, viu? Não tenho certeza não. Mas assim, ver esse reconhecimento, essa lembrança que ficou marcada, né, e tudo, é uma pérola que eu acho que, assim, quem tem o prazer de receber, ele realmente se emociona. Ontem eu citei um fato, não sei se você se lembra, que eu tive um pequeno momento desse, quando eu cheguei para você na Biolab e falei que te tirar terceiro lugar. E aí você falou, essa vale ouro. Porque terceiro lugar na Biolab, na primeira Biolab, não é qualquer coisa. Então, assim, já tinha uma admiração muito grande, mas esse carinho e respeito seu foi assim, cara, eu saí de lá achando que eu tinha ganho, sabe, a Biolab inteira. Então, assim, eu te agradeço muito. Eu te agradeço muito por isso, porque são essas pequenas coisas que fazem ser tão gigantes, né? Então, eu me arrepio de ver você falando aí com o Didi, porque é muito importante esse sentimento no decorrer da nossa vida. E mais feliz ainda por você estar à frente de um projeto tão bonito, né, tão intenso e tão significativo. Porque fazer qualquer coisa para alguém é fácil, mas colocar o coração e isso ser o motivo para que essas pessoas não sejam pessoas más, que elas tenham caráter, dignidade e que elas deixem de se sentir vítima, né? E de repente elas se tornem donas da sua própria história. E eu tenho certeza que o karatê faz parte muito disso. Você faz, né? Eu digo que o karatê foi feito para todo mundo, mas nem todo mundo foi feito para o karatê. Mas aqueles que abraçaram, aqueles que foram grandes campeões, aqueles que trazem consigo uma alma tão brilhante e usa o karatê, usou para si e usa para os outros, ele faz com que tudo que a gente sofra ali dentro do tatame e fora dele. Porque eu também fui de uma época não grandiosa quanto vocês, porque eu segui um outro rumo, né? Mas eu já lutei no chão, já lutei sem luva, então eu sei o tanto que isso foi difícil. E assim, vocês se tornarem pessoas como vocês são hoje, cara, isso é grandioso demais. Não tem, pra gente é um orgulho gigantesco e eu só posso te agradecer. Eu não tenho como dizer outra palavra a não ser gratidão. E assim, eu acho que todas as pessoas que conviveram contigo sentem a mesma coisa. Então, assim, é um grandíssimo prazer. Eu nem tenho como elogiar mais, né? Porque eu acho que não vai ter elogio suficiente, mas as pessoas que te acompanham, com toda certeza, devem estar compartilhando esse sentimento agora. E eu tenho que te agradecer pela live de hoje, que foi fenomenal. Eu vou estar postando ela no YouTube, depois eu te passo o link direitinho no meu canal. E para que as pessoas enxerguem isso que a gente enxerga. E eu tinha certeza que essa live seria tão grandiosa quanto foi a Rayane, quanto foram as outras. Cada um tem sua história particular, né, Caio? Cada um tem as suas obras. E a gente sabe que são as nossas obras que vão determinar para onde ou como a gente vai terminar a nossa vida. Então é um grande prazer, foi um imenso prazer. Espero ter a oportunidade da gente fazer outras lives. A gente está num tempo de isolamento ainda, né? Então, assim, eu espero que a gente tenha o prazer de fazer uma mesa redonda aí, bater papo e conversar para que as pessoas conheçam mais sobre vocês. A gente precisa de pessoas como vocês. Chega de pessoas egoístas, de pessoas, sabe? Eu acho que as pessoas que fazem uma grande obra têm que ser ouvidas, elas têm que ser lembradas para sempre. Então, um grande abraço para você, um grande abraço para todas essas pessoas que nos viram hoje. E fica aqui, cara, o maior sentimento de gratidão e orgulho, admiração possível. E acho que falo por todo mundo também. Grande abraço, Caio. Obrigado, Paulo, pela oportunidade. Um beijo a todos aí. Fiquem com Deus. Até mais. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Nós estamos encerrando aqui a live com o Sensei Caio. Como eu já expliquei, eu já me expressei em termos de sentimento. A emoção é muito grande, o carinho é muito grande, o respeito sempre foi muito grande. E eu gostaria muito, muito mesmo de que vocês acompanhassem as próximas lives aí. Temos diversas histórias, diversas pessoas. Vamos ter o Alisson, o Mestre Abdias. Nós vamos ter outros professores também tão antigos, talvez com nem tanta publicidade assim, mas que fazem um trabalho social grandioso e também fazem um trabalho de coração. Então, para todos vocês, um grande abraço. Eu encerro a live agora com um carinho muito grande a todos. Boa noite.